Então, novamente, boa noite a todos. Nossa aula está sendo gravada. Tranquilo, Maria Eduarda. Eu já confirmei o recebimento da atividade de vocês três, tá? Aí eu vou atualizar a planilha e mando para vocês. Ontem também eu não prometi que postaria a correção do exercício e não postei. Vou colocar hoje, tá? Hoje eu ponho, acabei ela de fazer aqui, ó. Daqui um pouquinho eu mando, eu coloco lá no Classroom quando a gente terminar a nossa aula. Nós já fizemos todos, né? Fizemos a correção de todos ontem. Então, isso daqui fechou. Hoje, nós iniciamos aí a segunda semana do segundo PET, certo? Vocês já devem ter olhado lá, mas vamos iniciá-lo. Segunda semana. Eu estava dando uma olhadinha lá nos exercícios. Esse é o terceiro ano, deixa eu fechar, para eu não confundir. Esse PET está melhor, viu? Está melhor do que o anterior. O primeiro estava muito ruim. Esse daqui está mais de boa. Já fizemos a semana 1, já corrigimos, tá? E aí agora a gente vai para a semana 2. Aqui estamos. Eu gostaria que vocês pudessem ler com calma, tá? Essa explicação, esse resumo que o PET vai trazer. Então, você já tem acesso ao material e aí ele vai discorrer, né? Ele vai tratar aí do novo tópico que nós vamos começar a estudar agora em análise combinatória, tá? Então, leiam com calma tudo que vai ser falado aí nesse texto, e aí eu quero fazer algumas ponderações, alguns itens aí, tá? O que nós vamos começar a estudar nesse novo tópico de análise combinatória? Deixa eu só abrir um arquivinho aqui para a gente ir acompanhando. Nós já vimos desde o início do ano, né? Nós estamos conversando sobre isso. Nós estamos aí com vendo em análise combinatória. Nós já vimos 3 tópicos, né? O primeiro dele foi o princípio multiplicativo. Nós ficamos mais tempo aí falando sobre ele. Ok? Lembra do princípio multiplicativo, né? Tanto que a gente falou sobre isso lá da árvore das possibilidades, aquela coiseira, chegou até encher o saco do tanto que a gente falou. Então, vimos o princípio multiplicativo, depois vimos o princípio aditivo, né? Aditivo. Lembrando que a diferença entre eles é que o princípio multiplicativo é caracterizado pelo conectivo e o princípio aditivo é caracterizado pelo conectivo ou. Então, conforme for o enunciado, né, ou eu vou utilizar o princípio multiplicativo ou o princípio aditivo. E fizemos vários exercícios aí sobre isso. Depois, iniciamos um tópico, né, que é o fatorial. Fatorial, que é representado pela exclamação. O fatorial é uma operação que consiste em multiplicar o número pelos seus antecessores, né? Então, exemplo, 3 fatorial nada mais é do que 3 vezes 2, que é igual a 6, certo? Então, também falamos bastante. Vimos um negócio chamado permutação. O que é a permutação? A permutação, ela é um tipo de agrupamento, de reordenamento dos elementos. Então, o meu objetivo é quantificar de quantas formas diferentes eu posso reordenar algo, ok? Então, exemplos. Suponhamos que eu tenha as letras A, B e C. De quantas formas eu posso mudar essas letras de lugar, né? De quantas formas eu posso permutá-las? Pode ficar B a C, pode ficar C a B, e por aí vai. Também cansamos de ver isso daqui. Vimos que a permutação ela pode ser, né, ela vai ser de 2 tipos. Uma permutação simples, tá? Quando ela é simples? Quando ela não tem elementos repetidos. Não há elementos repetidos. Como é o caso
aqui de baixo, tá? Elementos repetidos. Ok? Então, essa vai ser a permutação simples. E temos uma permutação, que é uma permutação, não é que ela não seja simples, mas é a permutação com repetição, tá? Com repetição de elementos. E aí a gente viu que a fórmula delas é diferente, né? A forma da permutação simples, basta eu pegar e fazer o fatorial da quantidade de letras, ok? Eu vou colocar aqui, por exemplo, só me acompanhar, né? Se tiver dúvida, vocês falam, que aí eu paro. Ó, a forma da permutação simples é o P, e aí eu conto a quantidade de elementos, seja letras, seja o que for, vou chamar de N, é igual ao fatorial de N. Então, se aqui eu utilizar lá 10 elementos, 10 letras, né? O meu N vai ser 10 e o resultado vai ser 10 fatorial, que foram esses exercícios aqui que a gente fez bastante na aula de ontem, né? São esses exercícios aqui, ó. Eu conto a quantidade de letras, Lua, L-U-A, 3 letras, é só fazer o fatorial de 3. Amor, 4 letras diferentes, então só fazer o fatorial de 4. E temos a permutação com repetição. O que ela vai diferenciar? Eu tenho que eliminar os elementos que se repetem, porque senão eu vou aumentar a minha quantidade de resultados. Então, ela envolve dois fatores, que é o N aqui de baixo, que é o quantitativo de letras, só que além dele, nós temos... Eita, não deu certo. O N, que é o total de letras, e aqui a gente vai ter a quantidade de cada uma delas, que eu vou chamar de K. Tá? Vai ser K1. O que significa esse K1? A quantidade de letras que se repetem. Eu estou chamando de K, mas vocês podem chamar do que vocês quiserem. Não vai... Eita, assim não. Estou dando conta de fazer isso, depois eu faço. Mas aqui vocês veem as letrinhas igual a gente viu aqui. Colocando a quantidade de cada uma delas e dividindo pelo fatorial de cada letra. Tá? Fatorial de K e fatorial de K. Ok? Só que aqui K1, K2, igual tá aqui, ó. Certo? E falta. Falta eu tenho duas letras A. Então eu conto a quantidade e deixo 2 aqui. Aí fica fatorial de 5, né? O que está aqui embaixo sobe, o que está aqui em cima desce. Fatorial de 5 dividido por fatorial de 2. E aí é só efetuar as continhas. Veja, por exemplo, sossegado, que a gente viu ontem. Sossegado é uma palavra que tem 9 letras. Só que ela tem repetição. Ela tem 2 O e 3 S. Então eu faço fatorial de 9 dividido pelo fatorial da quantidade de cada letra. Fatorial de 2, fatorial de 3, e assim vai. Né? Opa, probabilidade. 13 letras. 2P, não. 2 o que tem? 2B, 2I e 2A. Tem outra coisa aqui que repete, eu não estou achando. Mas enfim, essa é a ideia, tá? Fazer o fatorial de cada um desses. 2B. 2B, né? Ok. E aí, vamos para frente. O que é que nós vamos ver hoje? Nós vamos ver a permutação, ela é um tipo, gente, deixa eu só até colocar aqui, é um tipo de agrupamento. E existem 3 agrupamentos que a gente vai estudar. A permutação, que é um deles, o arranjo e a combinação, tá? Então, são 3 coisas diferentes. Permutação, arranjo e combinação. O que vai diferenciar esses termos? Todos eles são formas de quantificar agrupamentos de elementos, os 3. Só que, na permutação, eu tenho uma mesma quantidade de elementos que vai ser colocado, eu tenho uma quantidade de elementos que vai ser colocado na mesma quantidade de locais. Entendeu? Exemplo, imagina que eu tenho uma fila com 5 pessoas, certo? 5 pessoas, uma atrás da outra. Eu vou reordenar as pessoas nessa fila. Então, quem estava no primeiro passa para o último, eu vou mudá-las de lugar. De quantas formas diferentes eu posso mudar essas pessoas na fila? Isso é um caso de permutação,
Porque eu tenho 5 pessoas e vou organizá-las em 5 locais. 5 e 5. É igual a quantidade de pessoas com a quantidade de locais para onde ela vai. No arranjo e na combinação, esses valores de a quantidade de elementos com a quantidade do outro grupo não vai ser igual, tá? Vai ser menor. É como se eu estivesse dentro, um exemplo, em uma sala de aula. Eu tenho 30 alunos. Vou agrupar esses alunos em pequenos grupos de 5 pessoas, tá? 5 grupinhos. Quantos grupos eu posso fazer? Ok? A gente vai ver que vai dar um valor muito mais alto, tá? E aí, a gente vai ver a diferença de arranjo e de combinação. E um pouquinho a gente trabalha nisso. Então, ó, pensem aqui. Imagina, o PET traz alguns exemplos, ó, aqui na semana 2. Suponha que o professor tenha... Não, quero ver nesse primeiro aqui. Um professor dispõe de 2 ingressos e decide sorteá-los, tá? Imaginemos que 4 alunos acertaram o problema e vão ser sorteados aí. O Pedro, a Camila, a Vera e o Paulo. Só que eu vou agrupar esses alunos 2 a 2, ok? 2 a 2. Então, quais seriam os possíveis agrupamentos? O Pedro com a Camila, o Pedro com a Vera, o Pedro com o Paulo, ok? Estão vendo aqui os reagrupamentos? A Camila com a Vera, a Camila com o Paulo e a Vera com o Paulo, ok? Então eu peguei 4 pessoas e estou organizando elas 2 a 2. Quantas formas eu posso fazer isso? Então aqui eu tenho uma dupla, 2, 3, 4, 5, 6 duplas, certo? 6 duplas diferentes que eu consigo fazer, ok? Entenderam a ideia e a diferença da permutação com o arranjo e a combinação? Eu vou ter um grupo maior e ele vai ser dividido em grupos menores, tá? Só que aí, o que nós vamos ter? Né? O que vai diferenciar aí o arranjo da combinação? É que no arranjo, eu tenho um grupo maior que vai ser dividido em grupos menorzinhos. Na combinação também, tem um grupo maior que vai ser dividido em grupos menorzinhos. Só que no arranjo, a ordem dos elementos importa, tá? O que isso quer dizer, tá? O local aonde o elemento vai aparecer, se é em primeiro, se é em segundo, se é em terceiro, vai fazer diferença no meu resultado. Na combinação, a ordem não importa, ok? Pensemos aqui em alguns exemplos. Ó, imaginem vocês que eu vou pegar 4 números, 1, 2, 3 e 4, certo? E vou agrupar esses números 2 a 2. 2 a 2. Como que poderia ficar? Lembrando que eu não posso usar, por exemplo, 1 com 1, tá? É o 1 e o 2, 1 e 3. Como que eu ficaria? Me deem exemplos aí no chat ou falem para mim. Ó, organizando os números 1, 2, 3 e 4, 2 a 2. Exemplos. Alguém está aí me ouvindo? Gente, deu 6, que ninguém está me respondendo. Professor, repete? Ah, apareceu, né? Tem 4 números, Maria Eduarda. 1, 2, 3 e 4. Agrupem eles aí de 2 em 2. Digita no chat. 21, isso, mas manda um e marca outro. 21, 43, o que mais? 12. Maíra e Marte, estou esperando. 32, 14. Agora para, Maria Eduardo, espera. 34. Márcio, será que ainda tem opção para o Márcio fazer aí? Não tem muito. 31. Pera, Maria Eduarda. Márcio? Não, não pode repetir, Márcio. Tem que ser o 3 com outro número. Não pode ser o número igual, não. 6 também não tem, só vai até 4. 1, 2, 3 e 4. Isso, 34.
tá? 31, 23, por aí vai, né? Então, várias e várias as nossas possibilidades de agrupar esses números. Pergunto para vocês, 12 é igual a 21? Nelson, não sei se entrou. Não. Pergunto aí, 12 é igual a 21? Vou dizer que eu vou te dar 12 reais. É a mesma coisa que te dar 21 reais? Ah, é, meu Eduardo? Ah, não. 12 é uma coisa, 21 é outra. Os elementos... Pode falar, Maria Eduarda. Tinha ido errado. Ah, tranquilo. Então, ó, o 12 e o 21, embora sejam os mesmos algarismos, né? Os mesmos algarismos, 12 não é igual a 21. É diferente. Por quê? Porque a ordem desses elementos, a ordem, né, o que veio primeiro, a ordem interfere. Tá? Então, nesse caso aqui, quando a ordem de aparecimento, o que vem primeiro, o que vem segundo, ela modifica o meu problema, eu tenho um caso de arranjo. Tá? No arranjo, a ordem importa. Ok? Arranjo, a ordem importa. Tá? Na combinação, essa ordem não vai importar. Por exemplo, tem diferença ao fazer uma vitamina, eu fazer a vitamina de maçã e banana, é diferente da vitamina de banana com maçã? Tem diferença? Ah, pode ser que a pessoa mais enjoada vai falar assim, ah, professor, tem. Se o senhor bater a maçã primeiro, vai virar um tipo de textura na vitamina. Aí depois você acrescenta a banana, a textura é outra. Se você bater a banana primeiro, vai ficar uma meleca. Aí, tá, tudo bem. Vamos pensar que pode acontecer esse caso lá nas receitas, né? Que tem uma ordem assim mais precisa para inserir os elementos. Mas vamos fazer de conta, né? Na prática, assim, quando você bate tudo junto lá, maçã e banana é a mesma coisa que banana e maçã, não é verdade? Então, a ordem aqui não vai fazer diferença. A ordem não vai interferir no meu resultado. Então, quando a ordem não importa, arranjo, a ordem importa. Combinação, a ordem não importa, ok? É isso aí que vocês vão ter que diferenciar do arranjo e como diferenciar arranjo e combinação. Tem uma piadinha muito legal que a gente faz quando fala em arranjo e combinação. A pergunta é a seguinte: a ordem importa? A ordem importa? Se a ordem fizer diferença, se a ordem foi a ordem de aparecimento do elemento fizer diferença, eu tenho um arranjo. Se não fizer, eu tenho combinação. Então, te pergunto, a ordem importa? Você me responde. Olha que piada legal, hein? Nossa, perdi aqui, mas vai ficar legal. A ordem importa? Arranjo. Entendeu? Arranjo. A ordem importa? Não. Combinação. Olha que piada legal, hein? Meu Deus, riam mais baixo aí, porque senão não vou conseguir dar aula. Tá? Então, cadê os risinhos que eu não tô vendo? KKK, muito bem, Janair. Gostei da participação aí da minha piada. Maria Eduarda, não vi seus risos. Coloque aí sua risada, por favor. Márcio também, demonstre alegria. Tem como mandar carinha, viu, gente? Vocês vai nos emotions assim, ó. Isso, Maria Eduarda, tá chorando de rir. Coloca uma risadinha. Que legal, ó. Que divertido, tá? Então, vamos com essa pergunta. A ordem importa? Arranjo. A ordem importa? Não. Combinação, tá? Não se esqueçam aí da forma para diferenciar arranjo e combinação, tá ok? Olhem lá no PET alguns casos aí, ó. Aqui ele vai trazer, esse PET tem uma gracinha, ele traz o exercício já respondido. Formar as possíveis combinações de dois elementos. Aí aqui eu
teria uma dificuldade com esse termo, né? Combinação para número, 1 e 3 é a mesma coisa que 3 e 1? Não sei. Não colocaria combinação, não. Mas então pense. Não, o exercício foi certo, estou aqui falando bobagem. Porque ele está falando combinação, então você não pode. 1 e 3 é a mesma coisa que 3 e 1, por isso que ele não colocou. Ok. Formar todas as combinações. Você vai reordenar esses números entre eles, mas observem que 1 e 3, como está aqui, ó, é a mesma coisa que 3 e 1, tá? Porque a combinação, a ordem não importa. E aí ele não colocou 3 e 1. Então tá certo. Não vou criticar, não. Então, é fazer esses pares, né? Os parzinhos aqui. Formar os arranjos. Ah, bacana. Formar os arranjos. Tô vendendo trem aqui na porta de casa. Ah, ninguém merece esse carro de som, né, gente? Amanhã, 7h30 da noite. Deus é mais. Ó, formar os arranjos, tá? Arranjo com os algarismos 1, 3, 5, 7. Tomados 3 a 3. Observem que como é arranjo, a ordem importa? Arranjo. Então, 1, 3 e 5 é diferente de 1, 5 e 3. Porque a ordem, o que apareceu primeiro, é diferente daqui, ó. Então, quando a ordem importar, arranjo, tá? Tranquilo? Então, esses dois exercícios já está resolvido. Facinho. Esse aqui vou dar uma ajudinha. Pensem, ó. Formar filas. Filas com 5 pessoas. Na fila eu vou ter 5 pessoas em 5 lugares. Isso é permutação, combinação ou arranjo? Permutação, arranjo ou combinação? Quando eu tenho fila. Observe que são 5 pessoas em 5 lugares. Alguém me responde? Por favor. Não, Márcio. Combinação é quando eu tenho um agrupamento maior e ele vai ser subdividido em grupinhos menores, tá? Então, quando eu tenho um agrupamento maior subdividido em grupinhos menores, ou vai ser arranjo ou combinação. Quando eu tenho o mesmo número de elementos que vai ser divididos no mesmo número de locais, eu tenho permutação, ok? Aí vocês vão pensar isso com calma. Ó, formar pares escolhidos entre 10 pessoas. Tem diferença uma dupla, eu e Vanair e eu? Tem diferença? A ordem dos elementos, eu e Vanair, vai interferir na dupla? O que vocês acham? Abre esses microfones, gente, fala comigo. Não, a ordem, quando eu tenho pessoas, a ordem não importa, é a mesma coisa, é a mesma dupla, tá? Quando eu tenho, por exemplo, números, agora são números de 3 algarismos, né, escolhidos dentre 4. 1, 2, 3, né, 123, é a mesma coisa que 321? Não é a mesma coisa, portanto, a ordem vai importar. Então, é isso que vocês vão responder aí nesses exercícios da semana 2, certo? Então, eu só estou explicando aqui para vocês por alto, mas a gente vai corrigir isso na semana que vem. Ó, formar combinações A, B, C e D, 4 letras, tomadas 2 a 2. Vamos escrever aí no chat. 4 letras, A, B, C e D. Organizadas 2 a 2. Como que poderia ficar esses agrupamentos? BC, muito bem, Maria Eduarda. DA, não, Márcio, 2 a 2. 2 letras. AC, só pode, porque eles são tomados AD, CB, muito bem. Só que, Maria Eduarda, isso, agora a Maria Eduarda Vanair chegou aonde eu queria ir no chat, ó. Como o exercício está falando, o que ele fala aqui? Combinação, vou botar grandão para vocês verem, ó. O exercício fala combinação. Se é combinação, a ordem não importa. Então, AD é igual a DA, tá? Por quê? Porque é combinação. Tá? Na combinação, AD é igual a DA. Então, eles têm que ser considerados... Ixi, eu escrevi errado. Tem que ser considerado a mesma coisa. Então, a Vanair não poderia usar esse exemplo que a Maria Eduarda deu, porque é a mesma coisa.
Tranquilo, gente? Para diferenciar um e outro? Tranquilo? Dúvidas? Comentários? Sugestões? Não? Tá caminhando bem, Vanair? Então vamos para a parte boa. Vamos para a parte boa, que são as fórmulas do arranjo e da combinação. Vamos deixar esse negócio mais divertido. Isso daqui, ó, vocês vão ficar brincando aí essa semana, fazendo os grupinhos, tá? Organizando os números, as letrinhas, tudo que o Pet está pedindo aí. Os times, a diferença. Leiam com atenção que semana que vem a gente vai corrigir. Lembrem-se. Então, o Pet trouxe. Quando a ordem não importa, eu tenho combinação. Quando a ordem importa, arranjo. Pergunto, a ordem importa? Arranjo. A ordem importa? Não. Combinação. Não vai esquecer nunca essa frasezinha minha aí. Aí a gente já vai até para semana 3. Já vou mandar 2 semanas de uma vez só. Tá? Para ficar melhor ainda. O que nós vamos fazer? Trabalhar com essa fórmula. Tá? O arranjo na linguagem matemática, denominamos arranjo de N elementos tomados K a K, as sucessões formadas de K termos distintos, escolhidos entre os N elementos dados. Bonita aí a definição de arranjo. Mas quer dizer isso. Eu tenho um grupo maior, vou dividi-los em grupinhos menores e a ordem de aparecimento importa. Então, se a ordem importa, eu tenho um arranjo. Fórmula do arranjo é essa, tá? Eu tenho A de arranjo, N e K. Esse N aqui, ó, esse N é a quantidade de elementos do grupo maior, o grupão. O K é a quantidade de elementos do grupo menor, que eu vou reorganizar. Então, se eu tenho 5 números e vou tomá-los 3 a 3, e são números, como é número, é arranjo, então o N é o 5, que é a quantidade de números maior, e o K é o 3. Vamos ver aqui, ó. Vamos aplicar essa fórmula aí no arquivo. Vocês vão ver que é bem legal. Como vocês já entenderam a ideia do fatorial, vocês vão ver que é mais simples. Então, na fórmula do arranjo, eu tenho o arranjo, ele é tomado por 2 elementos, N e K, certo? Onde N representa o total de elementos e o K, o número de agrupamentos menores. E aí eu vou ter uma fração de N fatorial dividido por N menos K fatorial, ok? Essa é a minha formulinha aí do arranjo. Então, ó, exemplo. Se eu tenho 5 números, 1, 2, 3, 4 e 5, tomados 3 a 3, 3 a 3. Exemplos aí, números 1, 2, 3, 4, 5, tomados 3 a 3. Como é que ficaria? Me deem sugestões aí, por favor. 1, 2, 3, 4 e 5. Organiza eles aí de 3 em 3. Ai, meu povo, responda. 1, 4, 3, 5, 4, 3, 1, 2, 5. Beleza, é isso mesmo. De quantas formas diferentes, quantos grupos diferentes será que eu consigo fazer? Vamos jogar lá na fórmula. Olha como é que fica. Eu pego. Nesse caso, ó, o N, né? Quem que vai ser o N? É a quantidade de elementos, do grupão. Então, eu tenho 5. Vai ficar aqui, ó. Ó, eu vou pegar, só copiar aqui para mim, fica mais fácil para eu fazer para vocês verem. O A. O N vai ser o 5, certo? Porque eu tenho 5 elementos no grupão maior. Como eles são tomados 3 a 3, vai ficar o K igual a 3, certo? Substituindo aqui, ó, fica N, vai virar 5 fatorial, 5 menos 3. Ok? Fazendo a conta aqui, o que eu vou ter? 5 fatorial, dividido por... Quanto que é 5 menos 3? 5. 2. 2. Fica fatorial de 2. Não esquece do símbolo do fatorial. Como resolver isso? Nós já vimos isso nas nossas aulas anteriores. 5 fatorial dividido por 2 fatorial. Eu abro o meu 5 até chegar em
2 fatorial. Não foi isso que a gente viu na aula de ontem? Eu abro 5 até chegar em 2 fatorial. Aqui embaixo eu repito. Aí eu corto esse 2 fatorial com 2 fatorial daqui. Ok? Simplifico. O que vai sobrar? 5 vezes 4 vezes 3. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. Tá? Esse é a resolução aí do nosso exercício. Professor, eu não quero fazer por simplificação. O senhor fica batendo esse trem de abrir o número. Eu não quero fazer assim. Eu quero fazer direto. Posso fazer direto? Vamos ver. Deixa eu diminuir a letra aqui para ficar melhor. Eu quero fazer resolvendo, sem simplificar, porque eu acho mais fácil. Não faz, gente. Matemática, a beleza dela é essa. Você faz o que você quiser. Tá? Quanto é 5 fatorial? Já vimos muito isso. Quanto que dá 5 fatorial? Espera. Fala nada. Fala, Eduardo. Eu te falei junto. O que quer fazer? Onde você está, Maria Eduarda? Que eu tô falando e você não me ouve. Cristiano. Quanto é 5 fatorial? Isso, Maria Eduarda Vanaia, muito bem. 120. 5 fatorial, 120. Dividido por fatorial de 2. Quanto é? 2 fatorial. Esse é fácil, hein? 2. Então fica 120 dividido por 2 e é igual a 60, tá? Você pode escolher o que você achar mais fácil. Nesse caso aqui, como os números são pequenos, ficou melhor fazer direto, né, do que fazer abrir aqui o conceito. Mas aí vocês decidam como queiram fazer, tá? E a combinação? Deixa eu só bater um papo com o Cristiano, que chegou aí depois. Boa noite, Cristiano, tudo bem? Cristiano, tá sabendo usar já esse aplicativo? Abre seu microfone aí. Abre um abre. Aí, se você quiser falar com a gente, você fala aí. É o Cristiano. Cristiano, será mesmo? Maria Eduarda? Maria Eduarda! Oi. Esse Cristiano Viana é o Cristiano, grandão? Eu acho que é. É. Então tá, daqui um pouco ele fala. Eu vi que o Nedson entrou também, depois saiu, mas vamos voltar. Cristiano, se você tiver com dificuldade para usar aí o aplicativo, depois você me chama no WhatsApp aí que eu te explico. Ó, e a combinação? Como que vai fazer a combinação? Ela parece mais usada, mas não é não. Deixa eu ver se tem combinação. Só arranjo. Vou passar a forma da combinação direto, que aí nós já acaba com isso logo e pronto, e acabou. Na combinação, nós temos... A voz tá falhando. Tá sumindo. Tá falhando? Tá falhando e sumindo. É porque o Cristiano ligou o microfone dele. Aí nele ligar o microfone, ele corta o meu. Vamos fazer assim, ó. Cristiano, liga o seu... Isso, agora você abriu a câmera, beleza, estamos te vendo. Agora clica no microfone, igual você clicou anteriormente. Clica de novo. Você desligou a câmera agora. Clica no microfone, que está ao lado. Aos poucos você vai entendendo. Você está ligando e desligando a câmera, beleza. O símbolo da câmera é esse quadradinho aqui, de câmera. Liga no microfone. Clica no microfone que você vai abrir seu áudio. Tá, daqui a um pouco a gente volta. Ó, na combinação... Vanair, se falhar de novo, vocês me avisam aqui, tá? Tá indo bem o som agora, Vanair? Tá, professor, agora tá. Ok. Adiante aqui, ó.
Combinação é muito semelhante ao arranjo, à fórmula. Só que a ordem vai importar. Então, eu tenho menos elementos. E aí, o que eu tenho que considerar nessa fórmula da combinação? Ela vai ser semelhante à anterior, só que eu tenho C de combinação, N e K. N é o grupão maior e K é o grupo menor. Mas eu vou ter o N aqui em cima, o fatorial, a parte de baixo do arranjo, igualzinho, ó, N menos K, só que eu vou multiplicar por um K fatorial aqui. O que significa esse K? É esse valor que está aqui. Porque a combinação ela tem menos quantidades. Porque como imagina, 1, 2 é igual a 2, 1, né? Porque a ordem não importa, então eu conto eles como um só. Então dá menos elementos. Exemplos. Imagina que eu tenha, vou pegar bem parecido aqui, ó, 5 pessoas. Vamos fazer de conta que esses números aqui representam pessoas. Tomados 3-3, certo? Tomados 3-3. Só que, como é pessoa, como é um exemplo de combinação, pessoa, a ordem não vai importar, certo? Combinação, a ordem não importa. Então, veja como vai ficar. Ó, ao invés de A, eu vou colocar C, porque é de combinação, e aqui vai aparecer um K a mais, um K fatorial. Ok? Vamos lá. Isso daqui é a mesma coisa. Eu tenho 5 pessoas, então aqui vai ser o 5, tomadas 3-3, certo? Então aqui onde é o N vai virar 5 fatorial. Onde é o K, ó, quem é o K? É o 3, então aqui fica 3. Aqui vai ficar 5 menos 3. Resolvendo. Quanto é 5 fatorial? 120. Acabamos de ver isso já. Quanto é 3 fatorial? 6. Vezes, porque aqui não tem, mas é como se tivesse um sinal de vezes. Vezes 5 menos 3. Quanto que dá? 2. Fatorial de 2 é 2. Então, eu já vou fazer direto. Não sei se está confuso, não sei se dá para vocês entenderem, mas não, vou fazer assim, ó. Vou fazer um outro caso aqui para ficar melhor. Com medo de vocês acharem confuso. Vai ficar o 5 fatorial aqui. Aqui embaixo, o 3 fatorial. 5 menos 3, 2. 2 fatorial. Aí, eu consigo fazer, ó. 5 fatorial, 120. 3 fatorial, 6. 2 fatorial, 2. Aí fica 120 dividido por 6 vezes 2, 12. 120 dividido por 12, 10. 10 agrupamentos de pessoas diferentes. Ok? Tranquilo? Observem que a combinação, ó, combinação 5 e 3, deu bem menos elementos do que o arranjo 5 e 3. Tá? O arranjo 5 e 3 deu 60. E a combinação deu 10. Vocês vão treinar isso daí e vocês vão ver que é bem simples. Parece chato, mas não é não. É bem simplesinho. É basicamente aplicar a fórmula. Vamos lá. Vamos ver se... o Cristiano foi embora e desistiu da nossa aula aí. Mas aos poucos ele vai aprendendo a mexer com esse Google Meet. Para a semana que vem, vou perguntar, porque eu sou uma pessoa democrática. Gosto de fazer perguntas para vocês. O que vocês acham de vocês fazerem essas 3 semanas e nós matar isso, hein? Semana 2, 3 e 4. Vamos resolver esse PET de uma vez só. Papum. Ó, o 2... facinho de fazer essa semana. É só ficar brincando com os elementos aqui e reorganizando eles. O 3 é só aplicar a fórmula do arranjo, que é essa daqui, ó. Tem segredo. Só ficar brincando com ela e aplicando. Então, aqui, números de 3 algarismos. Eu tenho quantos números? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou tomar uns 3-3. 7 e K. Aí joga na formulinha, corta, chega nisso daqui. Só fazer isso. A semana 4 é a mesma coisa, fazer os exercícios, só que é com combinação.
Então, o que você vai fazer? Quantas são as combinações de 6 elementos, tomados 2 a 2? Joga na fórmula aqui, ó. 6, 2. 6 fatorial, papapá, papapá. Facinho demais, não tem segredo não. Se precisar, deixei lá no Classroom, não sei se vocês viram, mas dei uma olhada. Coloquei lá hoje, um complemento 08, calculadora de anagramas. Você clica eu vi hoje. Clica nessa calculadora, ela é uma planilhazinha, um arquivo do Excel. É para vocês brincar, tá? Para brincar. E vem aqui em fórmulas, ó. Aí você joga grupo maior. Tem que clicar em abrir para poder editar ela. Vocês estão vendo aqui, né? Minha calculadora. Vai abrir aqui, ó. Clica em aqui embaixo. Fórmulas, tá? Clica em fórmulas. Aí você coloca. Vou aumentar a letra aqui para ficar melhor para vocês verem. Aqui. Aonde está o grupo maior, que é o N, você coloca lá 5, dá Enter. Grupo menor, 3, dá Enter. Aí ele vai fazer a continha para você aqui, ó. Fatorial de 5 dividido por 5 menos 3. Certo? Porque não é isso? É o fatorial de 5 menos 3 no arranjo. Fatorial de 5, 120 dividido. Eu até vou acrescentar depois o 120, o resultado aqui para ficar melhor. 120 dividido por 2, 60. Ele te dá o resultado final. Combinação, 5, só que tem que multiplicar pelo 3. Aí fica 5 fatorial, dividido pelo fatorial de 3, fatorial de 2. Dá o resultado final. Olha que mamãozinha, hein? Pega o exercício aqui. Combinação de 6 elementos tomados de 2 em 2. Olha só. Vê se pode ficar melhor que isso. 6 elementos tomados de 2 em 2. Tá aqui, ó. Tá aqui o resultado já. Facinho demais. Nossa, vou até tirar essa calculadora, que senão vai ficar muito mole essa aula. Beleza, meu povo? Então, fazer aí semana 2, 3 e 4. Vocês concordam? Ou vocês querem fazer uma semana de cada vez? Ah, professor, muita coisa. Fazer as 3 uma vez. Vamos fazer só a 2. É vocês que mandam, vocês que mandam. O que vocês querem? E se ninguém responder, eu vou decidir. O que você quer fazer? Faz tudo já, né? Acaba com isso logo. Oi, Maria. Repete. Maria Eduarda, você não está assistindo a minha aula, né? Eu pergunto. Acabei de falar, ué. É porque eu não entendi. Tá. Você topa fazer a semana 2, 3 e 4? Agora já? Hoje? Não, para semana que vem. Quarta-feira. Ah, eu topo, né? Não faço nada também. Então, já vai ocupando tempo lá, já faz tudo e acaba com isso, né? E aí, só que aí nós vai acabar e vai entrar de férias? Não. Aí eu vou trazer uns exercícios extra. Aí nós vai para os exercícios extra. Nós vamos estudar, vamos fazer. Mas assim, gente, não se preocupem, tá? Faz a semana 2, faz ela. Se achar, não deu tempo, tá muito difícil, a gente vai jogar mais para frente, não se preocupar, não. Mas eu gostaria que vocês conseguissem fazer, a gente já finaliza isso, tá? Eu vou postar lá no Classroom o local para vocês enviarem, como vocês já estão acostumados. Eu queria, na medida do possível também, se vocês entrassem em contato com os outros colegas da sala, né? O pessoal sumiu, todo mundo. Eu não sei se o povo está fazendo os exercícios. Se eles precisarem de ajuda, peçam para me chamar, porque está muito poucos alunos fazendo, né? Olha aí as notas que eu coloquei ontem, ó. De ver. A Ana Luísa sumiu, Ana Paula sumiu, Carita sumiu, Guilherme, Dornelas, vê o que esse povo tá arrumando, vê se eles voltam, né? Pra colocar tudo em dia, tá bom? É isso, meu povo, bom final de semana, bom descanso, juízo aí, e até quarta-feira que vem. Fui!